Sejam bem-vindos ao canal Arquivo das Guerras. A Convenção de Genebra estabeleceu, em teoria, que os hospitais de campanha são santuários invioláveis. Sob a bandeira da Cruz Vermelha, não existem inimigos, apenas feridos. Não existem nacionalidades, apenas a fragilidade da carne humana diante do aço. Mas a teoria, muitas vezes, morre na primeira trincheira. Na prática brutal da Segunda Guerra Mundial, hospitais foram bombardeados, médicos foram alvejados e ambulâncias foram queimadas. No entanto, em meio a essa barbárie generalizada, houve uma noite nos Apeninos italianos que desafiou a lógica do ódio. Um pelotão de elite alemão, surgido da escuridão e da neblina, como uma alcateia de lobos famintos, invadiu um hospital de campanha brasileiro isolado. O massacre parecia inevitável. As armas estavam engatilhadas, a tensão era palpável e o medo tinha gosto de bile. Mas o que aconteceu nas horas seguintes não foi um crime de guerra. Foi um evento tão surreal e carregado de humanidade que, ao final, os invasores não saíram atirando. Eles saíram em fila, com os capacetes de aço nas mãos, em um gesto de reverência que silenciou a noite. Esta é a história do silêncio mais ensurdecedor que a Força Expedicionária Brasileira já testemunhou. Para compreender a atmosfera opressiva daquela noite, precisamos nos transportar para o inverno de 1944, nas proximidades de uma pequena vila italiana abandonada, cujo nome se perdeu nos relatórios oficiais, mas que ficava encravada num vale profundo, longe das rotas principais de abastecimento. O hospital de campanha avançado da FEB havia sido improvisado nas ruínas de um antigo mosteiro de pedra. As paredes grossas ofereciam alguma proteção contra a artilharia, e o salão principal, onde antes monges entoavam cânticos gregorianos, agora abrigava fileiras de macas de lona, cheiro de éter, sangue coagulado e o som constante de gemidos abafados. A neve caía lá fora com uma persistência cruel, cobrindo o mundo de branco e isolando o posto médico de qualquer reforço imediato. As linhas de comunicação estavam cortadas pela tempestade e a guarnição de defesa era risível. Meia dúzia de praças armados com fuzis ferrolhados, exaustos e congelados, montando guarda contra as sombras. Dentro do mosteiro, o major médico, a quem chamaremos de Dr. Fonseca, travava sua própria batalha. Ele era um cirurgião experiente do Rio de Janeiro, cujas mãos, acostumadas à precisão, agora estavam rachadas pelo frio e manchadas de iodo. Ele não dormia há quase 40 horas. A ofensiva recente havia lotado o hospital. Havia brasileiros com pés de trincheira, ferimentos de estilhaço e queimaduras de fósforo. Havia até 2 prisioneiros alemães feridos, tratados com a mesma morfina escassa dada aos aliados, deitados em um canto, vigiados por um cabo sonolento. A luz vinha de lampiões a querosene e de um gerador a diesel que tossia e falhava, ameaçando mergulhar o salão na escuridão a qualquer momento. O ambiente era de uma fragilidade extrema. A vida ali pendia por um fio, sustentada apenas pela teimosia dos médicos e enfermeiros. Eram 3 da manhã, a hora em que a vitalidade humana atinge seu ponto mais baixo, quando o ataque aconteceu. Não houve bombardeio preliminar, nem o assobio característico dos morteiros. Houve apenas o som da porta principal do mosteiro, uma estrutura maciça de carvalho e ferro, sendo escancarada com uma violência que fez a madeira gemer. O vento gélido e a neve invadiram o recinto, apagando as velas votivas que alguns soldados religiosos haviam acendido. E junto com o frio, entrou a guerra. Eles surgiram da neblina como espectros. Eram cerca de 40 homens. Não eram conscritos comuns ou tropas de segunda linha. Eram Fallschirmjäger, paraquedistas de elite da Luftwaffe, reconhecíveis pelos seus capacetes de borda curta e pelos uniformes camuflados de salto. Estavam armados até os dentes com submetralhadoras MP-40, granadas de cabo presas nos cintos e facas de combate. Eles se moveram com uma eficiência líquida e aterrorizante. Em segundos, os sentinelas brasileiros na entrada foram desarmados e empurrados para dentro, sem que tivessem tempo de disparar um único tiro de alerta. O hospital estava tomado antes mesmo que alguém pudesse gritar. O silêncio que se abateu sobre o salão principal
foi absoluto. Médicos pararam com os bisturis no ar. Enfermeiros congelaram enquanto trocavam ataduras. Os feridos que estavam acordados prenderam a respiração. A única coisa que se ouvia era o som das botas pesadas dos alemães no piso de pedra e o clique metálico de dezenas de armas sendo destravadas. O Dr. Fonseca, que estava no meio de uma sutura abdominal, levantou os olhos. Ele viu o cano de uma metralhadora apontado para o seu peito, segurada por um soldado cujo rosto estava coberto de fuligem e exaustão. O médico sabia que, naquela situação, qualquer movimento brusco resultaria em um massacre. Ele levantou as mãos lentamente, mostrando as palmas enluvadas de sangue, o sinal universal de que ali não havia combatentes, apenas curadores. Um oficial alemão, um Hauptmann, capitão alto e magro, com uma cicatriz recente atravessando a testa, adiantou-se. Ele ignorou os guardas brasileiros rendidos, ignorou os prisioneiros alemães no canto, que olhavam para seus compatriotas com um misto de esperança e terror. O oficial varreu o salão com um olhar clínico, frio, avaliando a capacidade do local. Ele caminhou até o Dr. Fonseca. O brasileiro esperava uma ordem de execução ou de evacuação forçada. Esperava que eles roubassem os medicamentos, que eram ouro na frente de batalha. Mas o oficial alemão não pediu morfina. Ele não pediu rendição. Ele fez um gesto para a porta aberta, por onde a neve continuava a entrar. 4 soldados alemães entraram carregando uma maca improvisada, feita com 2 fuzis e um casaco de campanha. Sobre a maca jazia um homem, ou melhor, um menino. Não devia ter mais de 18 anos. Estava pálido como a cera, inconsciente, e o uniforme na região do tórax estava empapado de um sangue escuro e brilhante que continuava a fluir num ritmo alarmante. O oficial alemão olhou para o médico brasileiro e, em um inglês quebrado e gutural, disse apenas 2 palavras: "Help him", ajude-o. A situação inverteu-se na mente do Dr. Fonseca. Aquilo não era uma invasão tática, era um ato de desespero. Aquele pelotão de elite, treinado para matar sem hesitação, havia arriscado tudo: infiltrar-se profundamente atrás das linhas inimigas, expor-se à captura ou aniquilação, para salvar a vida de um único camarada. A lealdade daquela unidade era feroz. Eles poderiam ter abandonado o ferido na neve. Poderiam ter deixado ele morrer. Mas não. Eles invadiram um hospital inimigo para exigir um milagre. O dilema ético e militar pesou sobre os ombros do médico brasileiro por um segundo. Ele estava sob a mira de armas inimigas. Aquele soldado na maca, se sobrevivesse, voltaria a matar brasileiros. Mas o juramento de Hipócrates não tem cláusulas de exceção para uniformes cinzentos. E, mais pragmaticamente, o doutor Fonseca sabia que se aquele menino morresse sem atendimento, a dor e a fúria daqueles 40 paraquedistas poderiam transformar o mosteiro em um matadouro. "Ponham-no na mesa, agora", ordenou o médico em português, apontando para a mesa de cirurgia improvisada sob a luz mais forte. O tom de autoridade médica transcendeu a barreira da língua. Os soldados alemães obedeceram imediatamente, transferindo o ferido com um cuidado surpreendente. O procedimento começou. Eram 3h15 da manhã. O mosteiro estava cercado por uma tempestade e ocupado pelo inimigo. O Dr. Fonseca cortou o uniforme do soldado. O ferimento era grave. Um estilhaço de granada havia perfurado o pulmão e passado perigosamente perto da artéria subclávia. O sangue borbulhava a cada respiração agônica. O médico precisava drenar o tórax, estancar a hemorragia e fechar o ferimento. Tudo isso com equipamentos limitados e sob a vigilância de 40 homens armados que acompanhavam cada movimento de suas mãos como se fossem juízes de um tribunal divino. A tensão no ar era elétrica. Os enfermeiros brasileiros, superando o pânico inicial, começaram a auxiliar. Um segurava o afastador, outro preparava as suturas, outro monitorava o pulso fraco do paciente. Em um momento surreal, um soldado alemão, percebendo que a luz do lampião estava fraca, sacou sua lanterna tática e aproximou-se, iluminando o campo cirúrgico. Logo, outros 3 fizeram o mesmo. O médico brasileiro operava agora sob focos de luz segurados pelas mãos do inimigo.
Ali, debruçados sobre o corpo aberto daquele jovem, brasileiros e alemães formaram uma equipe bizarra, unidos pelo propósito singular de impedir que a morte levasse mais um. O tempo parecia distorcido. Minutos pareciam horas. O som metálico das pinças caindo na bandeja ecoava como tiros no silêncio do salão. O oficial alemão permanecia ao lado da mesa, imóvel como uma estátua, os olhos fixos no rosto pálido de seu subordinado. Ele não ameaçava, não falava. Sua presença era uma pressão constante, um lembrete de que o fracasso não era uma opção aceitável. Em um determinado momento, a artéria rompeu-se. O sangue esguichou, manchando o jaleco do Dr. Fonseca e o uniforme do oficial alemão. Houve um murmúrio de tensão entre os soldados, o som de dedos apertando gatilhos. "Afastem-se! Preciso de espaço!" gritou o médico sem olhar para trás. Incrivelmente, os paraquedistas recuaram meio passo. O médico mergulhou as mãos na cavidade torácica, trabalhando às cegas por um segundo, guiado apenas pela anatomia e pelo instinto, até que seus dedos encontraram o vaso rompido e o pinçaram. O sangramento parou. O suspiro de alívio coletivo na sala foi audível. A cirurgia durou quase 1 hora. 1 hora em que a guerra lá fora deixou de existir. Não havia aliados ou eixo. Havia apenas a luta ancestral da medicina contra a finitude. Quando o último ponto foi dado e o curativo compressivo aplicado, a respiração do jovem soldado estabilizou-se. Ele estava vivo. O Dr. Fonseca retirou as luvas ensanguentadas, sentindo as pernas tremerem pela primeira vez. Ele olhou para o oficial alemão e assentiu. Ele vai viver. Se sobreviver ao transporte. O oficial alemão olhou para o soldado na maca, depois para o médico. A máscara de frieza militar rachou por um instante, revelando um cansaço infinito. Ele sabia que não podia deixar o soldado ali. Se o deixasse, ele se tornaria prisioneiro de guerra. E aquela unidade não abandonava os seus. Ele deu uma ordem baixa. Os 4 soldados voltaram a levantar a maca, agora com o paciente estabilizado. Eles o cobriram com cobertores de lã roubados do próprio hospital e com seus próprios capotes. A retirada começou. Mas não foi uma fuga desordenada. Foi um ritual. Os soldados alemães começaram a sair um por um, recuando em direção à porta aberta. Eles não apontavam mais as armas para os médicos ou para os feridos brasileiros. As armas estavam baixadas, seguradas junto ao corpo. A atmosfera de ameaça iminente havia se dissipado, substituída por algo que beirava o sagrado. O oficial alemão ficou por último. Ele parou diante do Dr. Fonseca. O médico brasileiro, sujo de sangue inimigo, sustentou o olhar. Ele esperava talvez uma palavra, ou que o oficial fosse embora sem dizer nada. Mas o que o alemão fez a seguir entrou para a lenda do 6º Regimento. O oficial alemão, membro de uma das forças mais temidas da guerra, endireitou a postura. Lentamente, ele levou as mãos à cabeça e retirou o capacete de aço. Ele segurou o capacete com a mão esquerda, junto ao peito. Não foi uma continência militar padrão. Foi um gesto civil antigo, de desarmamento e respeito profundo. Um gesto que dizia: "Aqui, neste lugar, você é o comandante." Ele olhou nos olhos do médico e disse em alemão claro uma frase que um dos enfermeiros, filho de imigrantes, traduziria depois com lágrimas nos olhos. "A guerra mata os homens. Você devolve os filhos às mães. Danke." "Obrigado." Em seguida, ele enfiou a mão no bolso da túnica. O médico tensionou-se, mas o alemão retirou apenas um objeto. Ele o colocou sobre a mesa de cirurgia, ao lado das pinças sujas. Era uma cruz de ferro de primeira classe. A medalha de bravura mais alta que um soldado em campo podia ostentar. Ele a deixou ali, como pagamento, como oferenda, ou talvez como reconhecimento de que a verdadeira bravura naquela noite não foi a de invadir um prédio com armas, mas a de salvar uma vida sob a mira delas. O oficial recolocou o capacete, virou as costas e saiu para a neve e a escuridão, seguindo seus homens. O som da pesada porta de carvalho se fechando ecoou pelo salão de pedra, como o selo final de um pacto secreto. Com a saída do último soldado alemão, o silêncio retornou ao hospital de campanha, mas era um silêncio diferente daquele que precedera a invasão.
Não era mais o silêncio do medo ou da espera pela morte. Era um silêncio denso, carregado de incredulidade e de um alívio tão profundo que chegava a doer fisicamente. Os enfermeiros brasileiros, que haviam permanecido paralisados contra as paredes, começaram a se mover lentamente, como sonâmbulos acordando de um pesadelo coletivo. Eles olhavam para suas próprias mãos, para seus corpos, verificando se estavam inteiros, se não havia buracos de bala que a adrenalina tivesse mascarado. O Dr. Fonseca permaneceu imóvel ao lado da mesa de cirurgia por um longo momento, olhando para a porta fechada. O sangue do soldado inimigo secava em seu jaleco, uma mancha escura e rígida sobre o tecido branco. Sua mão direita, agora livre da luva cirúrgica, pairava sobre o objeto deixado pelo oficial alemão. A cruz de ferro. Ele a pegou. Era pesada, fria, com as bordas de prata escurecida e o centro de ferro negro. Aquela não era uma bugiganga de feira, era a condecoração máxima por bravura em combate, o tipo de medalha pela qual homens matavam e morriam. Ao deixá-la ali, aquele oficial não estava apenas pagando um serviço. Ele estava deixando para trás uma parte de sua própria identidade, de sua honra militar, como garantia de que o que acontecera ali fora sagrado. Ele havia trocado seu símbolo de guerra pela vida de seu soldado. O sargento da Guarda Brasileira, que havia sido desarmado no início da invasão, correu para a porta e colocou as trancas de ferro, suas mãos tremendo violentamente. Ele se virou para o médico, os olhos arregalados. Doutor, eles foram embora, eles realmente foram embora e não levaram nada. Era verdade. Uma inspeção rápida revelou o impensável. O estoque de morfina estava intacto, as caixas de sulfamida intocadas. Os instrumentos cirúrgicos, que valiam uma fortuna na linha de frente, estavam todos lá. Aqueles 40 homens que viviam no limite da sobrevivência não haviam roubado nem sequer uma atadura. A disciplina imposta por aquele oficial fora absoluta. Eles vieram buscar uma vida e nada mais. Mas agora, com a adrenalina baixando, surgia o segundo perigo da noite: a burocracia militar. O operador de rádio, que havia se escondido atrás de uma pilha de caixas durante a invasão, aproximou-se do Dr. Fonseca. Capitão, o horário de contato com o comando é em 10 minutos. O que eu relato? Se dissermos que o hospital foi tomado e que o senhor operou um inimigo e o deixou ir, isso é corte marcial, é traição. Vão dizer que colaboramos. O doutor Fonseca olhou para a cruz de ferro em sua mão e depois para os rostos de seus homens. Ele viu o medo neles. Não medo dos alemães, mas medo de seus próprios superiores. A guerra tem regras rígidas e a humanidade muitas vezes é vista como fraqueza. Salvar a vida de um prisioneiro capturado é dever. Salvar a vida de um combatente inimigo que invade sua posição e depois deixá-lo voltar para a luta é, tecnicamente, ajudar o esforço de guerra do adversário. O médico fechou a mão sobre a medalha. Ele caminhou até o rádio. Não houve invasão, disse ele, com a voz firme que usava na sala de cirurgia. Relate ao comando que a tempestade de neve isolou o posto completamente. Relate que ouvimos movimentação de patrulha inimiga nas imediações, mas que não houve contato direto. E que a situação é estável. O operador de rádio assentiu, visivelmente aliviado. O sargento concordou com a cabeça. Um pacto de silêncio foi selado ali, sob as abóbadas daquele mosteiro antigo. A história daquela noite seria apagada dos registros oficiais. Não haveria relatório de incidente. O sangue no chão seria limpo e a vida seguiria como se os fantasmas da neblina nunca tivessem existido. O resto da madrugada arrastou-se numa vigília tensa. Ninguém dormiu. Cada ruído do vento lá fora parecia o prelúdio de um retorno, talvez uma traição, talvez um ataque real. Mas o sol nasceu sobre os Apeninos, revelando um mundo branco e pacífico. As pegadas dos alemães na neve eram a única prova física de que não tinha sido um delírio coletivo. Elas mostravam o caminho que tomaram, uma linha disciplinada que descia a encosta e desaparecia na floresta de pinheiros. A guerra continuou sua marcha sangrenta. O hospital avançou com as tropas, deixando o mosteiro para trás. A FEB conquistou Monte Castelo, avançou por Montese
e a vitória final chegou na primavera de 1945. O Dr. Fonseca voltou para o Rio de Janeiro, para seu consultório em Copacabana, para sua esposa e filhos. Ele guardou a cruz de ferro no fundo de uma gaveta de seu escritório, envolta em um lenço de linho. Ele nunca falou sobre ela. Nunca a mostrou a ninguém. Era um segredo pesado demais, uma lembrança de uma noite em que a fronteira entre o bem e o mal se dissolveu. Mas o destino, com sua ironia peculiar, não deixou a história terminar naquele silêncio. 20 anos depois, em 1964, o Dr. Fonseca, agora um cirurgião renomado e de cabelos brancos, participava de um congresso internacional de medicina em Genebra, na Suíça. Durante um intervalo, enquanto tomava café no saguão do hotel, ele notou um homem observando-o. Era um alemão, aparentando uns 40 anos, mancando levemente da perna esquerda. O homem hesitou, depois se aproximou. Dr. Fonseca? Perguntou o homem com um sotaque carregado. O médico brasileiro gelou. Ele não conhecia aquele homem. Sim, sou eu. O alemão sorriu, um sorriso tímido e emocionado. Ele estendeu a mão. O senhor não se lembra de mim. Eu estava dormindo na última vez que nos encontramos. Meu nome é Klaus. Eu sou o soldado que o senhor operou no mosteiro, na Itália. O mundo do Dr. Fonseca parou. O menino. O soldado pálido na maca. Ele estava ali, vivo, um homem feito, respirando, andando. Klaus continuou, vendo o choque no rosto do médico. Eu procurei pelo seu nome por anos. Sabia que era um médico brasileiro. Sabia o nome da unidade. Quando vi seu nome na lista deste congresso, eu tive que vir. Eles sentaram-se. E ali, num café suíço, 2 décadas depois, as peças finais daquela noite foram colocadas no lugar. Klaus contou sua história. Ele sobreviveu ao transporte naquela noite. Seus companheiros o carregaram por 6 quilômetros na neve, até as linhas alemãs. Ele foi evacuado para a Alemanha, recuperou-se e, devido à gravidade do ferimento no pulmão, foi dispensado do serviço de frente. Ele sobreviveu à guerra. Estudou arquitetura. Tinha 3 filhos. E o capitão? Perguntou o Dr. Fonseca, a pergunta que o assombrava há anos. O oficial que deixou a medalha? O sorriso de Klaus desapareceu. Ele olhou para baixo. O Hauptmann Steiner. Ele nunca voltou para casa. 2 semanas depois daquela noite, nossa unidade foi cercada perto de Bolonha. Ele ficou para trás para cobrir a retirada do pelotão. Ele morreu em combate. Klaus enfiou a mão no bolso do paletó e tirou uma fotografia antiga, em preto e branco. Mostrava um grupo de soldados jovens, sorrindo, com o oficial Steiner no centro, usando a cruz de ferro no pescoço. Ele me disse antes de eu ser evacuado, continuou Klaus com a voz embargada, que a medalha estava em boas mãos. Ele disse que aquela foi a única noite da guerra em que ele se sentiu limpo. Ele queria que o senhor soubesse disso. O Dr. Fonseca sentiu lágrimas correrem pelo rosto. Lágrimas que ele havia segurado por 20 anos. Ele pensou na medalha guardada em sua gaveta no Rio. Aquele pedaço de metal não era um troféu de guerra. Era um testamento. O oficial Steiner havia morrido, mas seu gesto de humanidade havia permitido que Klaus vivesse. E Klaus, agora pai de família, era a prova viva de que a misericórdia não é um desperdício, mesmo no meio do massacre. Klaus então revelou algo que chocou ainda mais o médico. Nós sabíamos que podíamos ser punidos por levar um ferido ao inimigo, mas o capitão Steiner disse aos homens naquela noite: se perdermos nossa humanidade, já perdemos a guerra, não importa quem ganhe as batalhas. Todos os 40 homens concordaram. Ninguém nunca falou sobre aquela noite para os superiores. Foi o nosso segredo. Os 2 homens, o antigo inimigo e o Salvador, conversaram por horas. Eles falaram sobre a vida, sobre os filhos, sobre o futuro. A guerra que um dia os colocou em lados opostos de uma mesa de cirurgia com armas apontadas, agora era apenas uma cicatriz antiga, dolorosa, mas fechada. Quando se despediram, Klaus abraçou o Dr. Fonseca. Não foi um abraço formal. Foi o abraço de um filho em um pai. Obrigado, disse ele, por mim e pelos meus filhos que nunca teriam nascido.
O Dr. Fonseca voltou ao Brasil com o coração leve. Ele retirou a cruz de ferro da gaveta e a colocou em uma moldura, junto com a foto que Klaus lhe dera. Embaixo, ele colocou uma pequena placa de metal com a inscrição: aos inimigos que se tornaram irmãos por uma noite. Essa história permaneceu na família do médico até hoje. O mosteiro na Itália ainda está lá, agora reconstruído, uma atração turística silenciosa. Os turistas que visitam o salão principal não sabem que, numa noite de neve de 1944, aquele chão de pedra testemunhou o triunfo da vida sobre a morte, da compaixão sobre o dever militar. A invasão do hospital de campanha brasileiro pelos paraquedistas alemães não entrou nos livros de história oficial. Não alterou o curso da guerra, não moveu fronteiras, mas alterou o universo de 42 pessoas, os brasileiros e os alemães que estavam lá. Ela provou que mesmo quando o mundo inteiro parece enlouquecer e exigir sangue, a escolha final de puxar o gatilho ou estender a mão ainda pertence ao indivíduo. O oficial Steiner não atirou. O Dr. Fonseca não recusou ajuda. E por causa dessas duas decisões, tomadas no fio da navalha em uma madrugada gelada, a humanidade venceu a guerra por algumas horas. Este foi o relato de hoje no Arquivo das Guerras. Uma história que nos desafia a olhar para o inimigo e ver, antes de tudo, um ser humano. Se essa narrativa de esperança e honra tocou você, se ela fez você acreditar que a luz pode brilhar até na escuridão mais profunda, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Ajude-nos a resgatar essas memórias que nos ensinam o verdadeiro valor da vida. A história é feita de memória e nós somos os seus guardiões. Até a próxima missão.